exemplo que eu citei no curso, que é o cálculo da robustez. Cálculos, exemplo 1. Tá? Então, está aqui, ó, as abas já separadas. Então, nesse exemplo da robustez, os autores eles investigaram 5 variáveis, cada uma em 3 níveis, nível -1, +1 e o ponto central. Tá? E a resposta foi o tempo de retenção do composto 5 e a resolução entre os compostos 4 e 5. Tá? Mais detalhes vocês podem ver aqui, né? Nos exemplo 1, farm. Bem, então eu vou calcular aqui uma matriz X também, tá? Essa matriz X eu vou dar um espacinho aqui. Matriz X, eu vou calcular os contrastes para a variável A, a variável B, a variável C. Eu vou chamar de A, B, C, AD, AE. Como eu fiz 8 experimentos, né, o ponto central não entra, eu posso calcular 7 contrastes. Então, eu posso calcular o contraste AB e o AC. Tá? Então, são 7 contrastes que eu tenho aqui. A matriz, então, os coeficientes são esses aqui. Eu vou colocar aqui a matriz X. E o AB vai ser o A vezes o B. E o AC vai ser o A vezes o C. Tá? Pronto. E eu posso, então, também pegar as respostas, né? As duas respostas, e colocar aqui do lado e já levar tudo isso para o que teve. Só que antes disso, vamos calcular aqui, então, o erro de um efeito. Né? Então, vejam que os autores fizeram 3 réplicas no ponto central. São os experimentos 9, 10 e 11. Então, eu vou calcular aqui para essas duas respostas a variância. Né? Vou usar aqui o VAR, a variância para a primeira resposta e a variância para a segunda resposta. Tá? Então, aqui eu tenho as variâncias. Deixa eu tentar deixar um espaço maior aqui para a gente poder trabalhar. Pronto. Então, eu vou deixar um espacinho aqui. Aqui estão as variâncias. Variância das duas respostas. Bem, de posse dessas variâncias, eu posso, então, calcular o erro de um efeito. Tá aqui, para calcular o erro de um efeito, eu vou precisar do erro experimental. Tá? Então, eu vou pegar essa formulazinha aqui e vou passar aqui para o meu Excel, só para facilitar a minha vida. Pronto. Bem, então o erro experimental vai ser a raiz quadrada da variância. Eu vou pegar isso, então, e elevar a meio. Né? Reparem que as réplicas da resolução, né, o alfa 45, deu todas iguais, né? Então não tem como calcular erro. Tá? Eu vou ignorar ele por enquanto. E depois, então, o erro de um efeito. Erro de um efeito. Eu vou pegar, então, duas vezes o erro experimental. Tudo isso dividido por, eu abri 2 parênteses, n, o número de réplicas, 3, vezes, vou abrir mais um parênteses, 2 elevado a k, que é o número de variáveis. Eu tenho 5 variáveis. Vou fechar e vou elevar tudo isso a meio. Tá? Para tirar a raiz. Então, tá aí o erro de um efeito. Eu vou precisar também do valor de t. O t com 2 graus de liberdade. Ó, só tenho 3 réplicas, então o grau de liberdade, ó,
grau de liberdade é 2. Então, eu vou usar uma função que se chama invt 5 com 2 graus de liberdade. Pronto. Esse é o valor de t. E esse é o erro de um efeito. Bem, então agora eu vou passar aqui esses dois parâmetros para o bloco de notas, né? Eu preciso passar pelo bloco de notas para poder quebrar a formatação e também trocar a vírgula por ponto. Vou salvar isso. Vou salvar dentro de cálculos com o nome teste. Já tinha um teste lá, vou salvar por cima. Não tem problema. Vou fechar. E agora eu vou abrir. Né? Eu vou aqui então abrir, vou dar um clear e vou abrir a curva. Então o Octave eu preciso deixar a janela de comando sempre limpa, né? E a área de trabalho aqui está vazia. Então vou abrir o teste, já abri. Eu vou então converter agora o x. Ó. O teste tem todo mundo lá, né? Então eu preciso quebrar isso. Ó. O x é igual ao teste, todos os 8 experimentos, as colunas de 1 até a de número 7. Tá aí a matriz X. E a matriz Y vai ser o teste, todas, de 8 até 9. Tá aí as duas respostas, né? O tempo de retenção e a resolução, tá bom? Eu vou salvar isso aqui, save, robustes. Pronto, tá salvo. Bem, agora então eu vou mudar o diretório, eu vou lá para rotinas de novo e vou usar o Fabi Efeito. Então eu vou abrir aqui o Fabi Efeito, ó. Fabi Efeito. Eu vou copiar a janela de comandos dele, tá bom? Copiei e vou então calcular o efeito para a primeira resposta, tá bom? Eu vou chamar aqui de 1 e a porcentagem chamar de 1. O efeito, o x e o y da primeira resposta. O erro desse efeito aqui é 0,017. 0,17. E o t, 4,303. Prontinho. Então, repare que a gente chegou naquele mesmo gráfico, né? Olha, eu tenho na figura 3 os efeitos. A quinta variável, né? Que a quinta variável, ela possui o maior efeito, então os experimentadores devem ficar atentos a essa variável. A quinta variável, ela é a vazão, né? A vazão está aqui. Os experimentadores têm que ficar atentos a esse parâmetro, tá? A vazão. E as demais, né, estão muito perto aqui do zero, né? Nós discutimos isso lá no curso, né? Então, olha só, a vazão ela apresenta uma porcentagem de mais de 80%, né? Então, ela é super importante, tá? E ela provoca realmente um efeito negativo, né? Então, é uma variável que tem que ser levada em consideração. Vamos fazer a mesma coisa agora para a segunda resposta, que era a resolução, né? Então, vou colocar aqui a segunda resposta, tá? Eu vou colocar esse t aqui, mas o erro de efeito deu 0, né? Então, vai multiplicar por 0. Então, reparem que esses contrastes são muito pequenos, né? Não tem quase que valor nenhum. A gente discutiu isso também em sala de aula. Eu vou fechar e vou salvar mais uma vez, né? Então, save, robustez. Sempre lembre-se de salvar, tá? Não saia sem salvar. Bem, então agora eu vou tentar fazer o outro exemplo.
Vou parar esse vídeo.